Esse é o Ecocenado e você vai ver agora: aquecimento global, extinção da biodiversidade, pandemia. Será que o ser humano entrou na lista das espécies ameaçadas de extinção? A extinção das espécies é o maior problema do mundo, porque afeta todas as gerações humanas enquanto o homem existir. E as estratégias para o enfrentamento do coronavírus entre os índios brasileiros. Eles merecem e necessitam ter sua cultura, seus valores protegidos, sua saúde e sua vida. Você vai ver também biotecnologia na fabricação da nova vacina contra o coronavírus. A tragédia ambiental do assoreamento do rio Taquari, no Pantanal mato-grossense. Eu tenho medo de pensar, mas eu acredito que vai virar um pântano. Que antes era Pantanal, né? E uma visita virtual ao Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. E ao Aquário de São Paulo. Nós já tratamos aqui no Ecocenado de inúmeras espécies ameaçadas de extinção. Mas será que a própria espécie humana está correndo esse risco? Em tempos de aquecimento global, de extinção da biodiversidade e de Covid-19. As evidências apontam que a pandemia de Covid-19 surgiu em um mercado de animais da cidade de Wuhan, no interior da China, no ano passado. O vírus rapidamente se espalhou pelo mundo, deixando um rastro de centenas de milhares de mortos. Um impacto devastador que surpreendeu muita gente, mas não faltaram avisos de que isso poderia acontecer. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. We're not ready for the next epidemic. O norte-americano Bill Gates, dono da Microsoft, deu esse alerta em 2015, motivado pela epidemia de ebola que atingiu a África Ocidental. Mas o ebola não se espalhava pelo ar e foi contido na África. Já no caso do coronavírus, a evolução foi bem diferente. O vírus ebola, ele não é transmitido por pessoas que estão sem sintomas. Sendo assim, é mais fácil fazer o controle de pessoas que têm febre, que têm algum outro tipo de sintoma, e é mais fácil que as pessoas que tiveram contato saibam que tiveram contato, do que no caso do coronavírus, que pode ser transmitido por pessoas assintomáticas. Em segundo lugar, o vírus ebola, ele tem uma letalidade muito alta, ou seja, muita gente que tem o vírus morre da doença. Em alguns momentos, esse número ultrapassou 50%, chegou a quase 90%. Sendo assim, e com um período de incubação que não é muito longo, é difícil que uma pessoa que tem o vírus ebola possa viajar para longa distância e transmitir este vírus. Ao contrário do coronavírus, que tem uma letalidade muito baixa, ou seja, a pessoa pode ter sintomas muito leves, continua trabalhando, continua circulando, pessoas vão transmitindo para outras pessoas, para viajantes, e com isso o vírus vai mais longe. E em terceiro lugar, um aspecto que é importante, que diferencia a possibilidade de transmissão de um e de outro, é que para a transmissão do vírus ebola, há necessidade de algum tipo de contato físico com a pessoa ou com secreções. E o coronavírus, ele se espalha mais facilmente, até mesmo pelo ar, por gotículas que ficam suspensas por algum tempo ou por superfícies. A pandemia trouxe o distanciamento social, a crise econômica e até a redução das emissões de gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global. Situações que ninguém sabe afirmar ainda por quanto tempo vão durar.
e que motivam um debate sobre o futuro da espécie humana no planeta. O que nós temos hoje com a pandemia é uma imensa interrogação sobre o futuro. Você tem todos os jornais, televisão, todos os meios de comunicação, um conjunto muito amplo de pensadores, de pessoas que pensam o futuro, que se interrogam sobre o desdobramento dessa pandemia. Muitas pessoas pensam o futuro como uma simples transcrição do presente, né? E não é verdade. O presente, na verdade, ele é grávido de muitos futuros. Ele contém em si muitas possibilidades de futuro. Ele não contém apenas um futuro. A desigualdade vai aumentar, a desigualdade digital, a desigualdade social, a desigualdade escolar, ela tende a aumentar mais ainda. A consciência ambiental, ou seja, a consciência dos impactos do modelo de desenvolvimento nosso sobre a natureza também deve aumentar, né? Por quê? Porque não é a primeira epidemia que nós temos, é a primeira pandemia neste século, né? Nós já tivemos outras, e grande parte delas advém do fato de que nós tratamos a natureza de maneira incorreta, né? Portanto, degradando a natureza, destruindo a vida, né? Comprometendo a biodiversidade. A pandemia de coronavírus pode até não ser a ameaça final para a vida humana no planeta. Mas a extinção da biodiversidade, que pesquisas científicas apontam estar acontecendo de forma cada vez mais rápida, pode. Numa visita do programa Ecocenado à Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, o biólogo Pedro Caralta deu esse alerta em 2007. A extinção das espécies é o maior problema do mundo, porque afeta todas as gerações humanas enquanto o homem existir. Porque nós, como todas as espécies, iremos desaparecer um dia. Mas se nós destruirmos essa natureza, que nos dá alimento, casa, abrigo, medicina e tudo isso, nós estamos diminuindo o tempo de existência da espécie humana nesse planeta. Hoje o planeta perde a cada ano a mesma quantidade de espécies que antes levavam 100 anos para serem extintas. O desaparecimento dessas espécies, ele modifica radicalmente os ambientes. Tira uma espécie e, de repente, aquela espécie era predadora daquela outra espécie. Sem a primeira espécie, aquelas outras se propagam loucamente e aí começam a competir com outras e acabam levando o desaparecimento de outras. Então, é tudo muito ligado. Um novo estudo, divulgado esse ano pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, dá um ultimato. Se essa catástrofe provocada pelo homem não for revertida nos próximos 10 anos, o futuro da espécie humana no planeta estará definitivamente comprometido. Essa extinção das espécies e essa transformação dos ecossistemas vai ter consequências diretas sobre as nossas atividades no planeta e quanto esse ambiente é convidativo ou não para a gente aqui. Então, espécies, por exemplo, que são responsáveis por pragas na agricultura, podem se tornar muito mais frequentes porque determinados predadores desaparecem. Espécies que polinizam podem desaparecer, fazendo com que o número de polinização, a quantidade de polinização das culturas que nos interessam, caia radicalmente. Se a gente não aproveitar esse momento que a nossa espécie está em xeque, diante da pandemia, diante das mudanças climáticas, e se a gente não conseguir fazer com que isso nos conduza a um futuro pós-pandêmico melhor, a gente pode ter certeza que a gente, como espécie, a gente perdeu. O futuro do planeta frequentemente é retratado pela ficção científica em ambientes repletos de carros voadores e robôs. Mas poucos imaginaram que os hábitos básicos de higiene seriam tão importantes nesse futuro. Estamos falando de água e sabão para lavar as mãos e da correta higienização dos objetos. Em conjunto com as vacinas,
recursos fundamentais para a preservação da vida humana no planeta. Quantos índios já morreram vítimas do coronavírus no Brasil? A repórter Andréa Alves mostra que os números do Ministério da Saúde são diferentes das informações coletadas pelos índios. Você vai ver também que já existe um plano emergencial para o enfrentamento da Covid-19 nos territórios indígenas, elaborado pelo Congresso. É difícil saber com precisão a quantidade de indígenas falecidos por Covid-19, porque os números do Ministério da Saúde são diferentes dos apresentados pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No dia 20 de junho, por exemplo, enquanto a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, falava de 117 mortes, a APIB registrava 324, 3 vezes mais. A maioria dos óbitos, 144, no estado do Amazonas. Muitos dos que morrem nas cidades não estão sendo identificados como indígenas. O poder público tem que assumir um atendimento igualitário, independente de onde o indígena esteja ou viva, porque o fato dele estar na cidade, ele não vai deixar de ser indígena, né? A contaminação de indígenas tem ocorrido de várias formas. Nas cidades, onde muitos trabalham, fazem compras ou vão em busca do auxílio emergencial de R$ 600, e nas aldeias, pela presença de funcionários do governo e também de madeireiros e garimpeiros ilegais. O processo de extração e transporte de ouro e madeira resulta em grande movimentação de pessoas e veículos pelos territórios indígenas. Infelizmente, o Covid-19 chegou em nossa comunidade, então a gente fez o isolamento social desde 3 meses atrás e agora a gente está efetivando com mais força as barreiras, evitando que pessoas não índias, pessoas de fora de outras cidades, adentrem o nosso território por conta dessa doença que é invisível. Enfrentar a pandemia do novo coronavírus nos territórios indígenas, quilombolas e de outros povos tradicionais é o objetivo do PL 1142 que foi aprovado pelo Senado. Ele trata de várias medidas. Ele torna obrigatória a notificação por raça e cor de qualquer pessoa contaminada com a Covid-19. Ele cria um plano emergencial com restrição de acesso aos territórios, fornecimento de medicamentos, testes rápidos e cestas básicas de alimentos e a construção de casas de campanha dentro dos territórios para isolar os contaminados. Ele parte do pressuposto da vulnerabilidade epidemiológica, principalmente para os povos indígenas. Ele também estabelece um conjunto de diretrizes e prioridades que o Estado brasileiro tem que arcar para prestar auxílio emergencial para os quilombolas e povos originários de todo o país e, ao mesmo tempo, dar assistência que merece em decorrência dessa vulnerabilidade. Eles merecem e necessitam ter sua cultura, seus valores protegidos, sua saúde e sua vida. A tragédia ambiental do assoreamento do rio Taquari, no Pantanal Mato-Grossense, é o tema do nosso Tela Ambiental de hoje. Você vai ver trechos do documentário Ruivaldo, o homem que salvou a terra, e da conversa que tivemos com o diretor do filme, Jorge Bodansky. Eu tenho medo de pensar, mas eu acredito que vai virar um pântano. Porque antes era Pantanal, né? Na verdade, você anda aqui e fala assim, não, o Pantanal encheu d'água, mas é rico de peixe. Não tem peixe. Vai virar um pântano, vai ser uma água, um paliteiro. Esse paliteiro, a tendência vai quebrando, vai caindo, né? Vai apodrecendo a madeira. Nossa fazenda era uma fazenda, aí virou um sítio. Agora já está quase uma chácara, porque só está salvo onde eu coloquei terra. Meus vizinhos foram indo embora, minha família inteira partiu e eu estou solitário.
Como é que você teve notícia, Jorge, dessa tragédia ambiental lá do Rio Taquari? Porque, na realidade, ela é muito pouco conhecida dos brasileiros, né? É muito pouco mesmo. Eu também não fazia ideia da dimensão desse problema. Foi um convite do fotógrafo João Farcas, que eu conheço já de longa data, e ele trabalha no Pantanal, registra o Pantanal já há muitos anos. Então ele tem muitos contatos lá, com muitas pessoas, com fazendeiros, pesquisadores, etc. E ele ficou também muito impressionado com essa informação e resolveram, ele e o grupo dele, fazer um documentário sobre esse tema. E começaram a pesquisar mais em função do filme e conheceram essa figura, que é o Ruivaldo. E aí, a partir do Ruivaldo, não, isso aí tem que ser documentado, esse Ruivaldo é incrível. É um herói, né? Podemos dizer assim. É literalmente um herói mesmo. Aqui era o campo que a gente criava o gado em larga escala mesmo, que é pasto nativo, né? Você vê que tem árvore centenária, pé de cambará, ipê. Então era um capão encantador. Para mim é muito doído ver isso, ver tudo morto, né? Para o coração de um pantaneiro é uma coisa inexplicável, né? A gente que teve o berço com essa fartura, muito... Aqui o senhor andava a cavalo, era muito cervo, porco selvagem, né? Hoje em dia não existe mais, tá em extinção esses animais aqui pela profundeza da água que o Pantanal ficou, né? Mas foi tão intenso, tão forte, né? Que ele fez o filme. Como é que você descreveria o sentimento do Ruivaldo diante dessa tragédia? Ele é um lutador, ele não se deixa vencer, né? Então isso aí para ele foi um estímulo de lutar para salvar a terra dele e servir de exemplo de que a situação não está perdida no Pantanal, desde que você tenha o desejo de consertar isso. Claro que não é através de colocando sacos de areia, que ele fez sozinho, você resolve a questão do Pantanal. Mas eu acho que ele nos mostra que um homem faz a diferença, um homem pode fazer a diferença. Num mundo como nós estamos hoje, o aquecimento, como vocês estão vendo lá, e árvores, florestas inteiras morrendo, que podia amenizar esse aquecimento, né? Que é a minha preocupação em não deixar morrer essas matas. Se eu viesse aqui para salvar a minha fazenda, eu não estava aqui. A minha eu estou tentando salvar de qualquer jeito. Agora eu quero meus vizinhos de volta, o Pantanal de volta. Pesquisadores do Instituto Butantan vão combinar técnicas inovadoras de biotecnologia para formular uma nova vacina contra a Covid-19. O objetivo é fazer com que o corpo humano reaja de forma mais eficaz contra o novo coronavírus. A estratégia é inspirada em um mecanismo usado por certas bactérias para despistar nosso sistema imune. Elas liberam pequenas esferas feitas com material de suas membranas como iscas para desviar a defesa do organismo. No prazo recorde de 2 meses, a Fiocruz construiu o Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro. O hospital tem geradores de energia, reservatórios de água e tratamento próprio de esgoto. Os quartos contam com um sistema de isolamento com pressão negativa, que suga o ar contaminado que passa por filtragem antes de ser eliminado por chaminés. Os quase 200 leitos e os 1.000 profissionais de saúde da unidade só vão atender pacientes graves. O isolamento social nos obriga a ficar em casa para conter a pandemia de coronavírus. Mas é possível visitar de casa algumas das instituições mais importantes do mundo voltadas para a conservação da fauna silvestre. Isso porque várias dessas instituições têm promovido lives, visitas guiadas às suas instalações, acompanhadas de seus técnicos. Hoje nós vamos acompanhar uma live do Parque das Aves, a única instituição do mundo voltada para a conservação das aves da Mata Atlântica. A Roberta Manassero está nos levando hoje para conhecer o viveiro dos flamingos. Curiosamente, uma ave que não existe na Mata Atlântica, mas que existe também lá no Parque das Aves. Vamos acompanhar.
pessoal, tudo bem com todos? Meu nome é Roberta, sou médica veterinária, chefe da divisão de bem-estar animal do Parque das Aves. O Parque das Aves fica em Foz do Iguaçu, então essa é a rotina diária do tratador aqui do Recinto dos Flamingos. Todos os dias o tratador coloca as bandejas nos suportes dentro do lago. Por quê? Porque os flamingos são animais filtradores. Então eles vão pegar a ração, molhar na água e fazer a filtragem dessa ração para então eles ingerirem todos os nutrientes que eles precisam. Eles sempre se movimentam em grupo. Os flamingos são animais chamados de gregários, então eles sempre se juntam, sempre fazem tudo muito juntos. Se vocês olharem bem ali no meio, comendo na bacia dos flamingos, está um grou de Moselle. O grou de Moselle, assim como o flamingo africano, não é um animal brasileiro. Esse grouzinho, esse grou de Moselle que vocês veem agora, ele tem a bandejinha de comida dele, que é a ração apropriada para ele. Muitos visitantes sempre perguntam pra gente, mas por que esse grou está junto com os flamingos? Esse grou costumava ficar em um outro recinto com outros 2 grous da mesma espécie dele. Porém, a gente começou a perceber que ele pulava para fora do recinto e entrava nesse recinto aqui. Os flamingos, como vocês podem ver, não se incomodam com a presença dele. Pelo contrário, todo mundo come junto, todo mundo usa o mesmo lago, então é uma convivência muito tranquila entre eles. Quero ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, a gente tem alguma pergunta? Sim. O César Mendes, da TV Senado, perguntou assim: existem outros casos de convívio entre animais diferentes no mesmo recinto, como esse do grou e dos flamingos aí no Parque das Aves? Sim, sim, a gente tem. Aqui no parque nós temos vários recintos, que é o que a gente chama de recintos mistos, que são recintos onde habitam diferentes espécies. Esse caso do grou, ele é um pouco diferente porque foi o próprio grou que decidiu que ele queria montar um recinto misto. Mas a gente sempre toma muito cuidado, a gente sempre é muito cauteloso ao juntar espécies diferentes num mesmo local. Agora a gente vai visitar uma instituição completamente diferente do Parque das Aves. Nós vamos participar de uma live do Aquário de São Paulo. Estamos já em contato com a Ellen, bióloga lá do aquário. Ela está nesse momento no tanque dos tubarões e nós vamos acompanhar um procedimento de alimentação desses animais. Vamos conversar aqui com a Ellen via Zoom. Explica pra gente, Ellen, o que vocês vão mostrar pra gente hoje no tanque dos tubarões aí do Aquário de São Paulo? Hoje vocês vão ter a oportunidade de ver o processo de alimentação. Um processo que é um pouquinho diferente do que muitas pessoas imaginam, né? Porque afinal o tubarão, que as pessoas imaginam como um animal super perigoso, a gente vai mostrar como a gente faz a alimentação aqui, que é, na verdade, com um mergulhador dentro da água, garantindo que cada um dos indivíduos receba sua alimentação no indivíduo ali boca a boca. E quantos indivíduos tem aí nesse aquário e que espécies de tubarão que estão aí no Aquário de São Paulo hoje? Bom, de tubarão a gente tem 8 indivíduos de tubarão lixa, que é um tubarão que fica mais no fundo. Daqui a pouco vocês vão ver eles nadando quando tiver um frenesi aí da alimentação, mas é um animal bem robusto. A gente tem um indivíduo de tubarão mangona, um tubarão galha branca, que é menorzinho e tem a pontinha da nadadeira esbranquiçada, e 3 indivíduos de tubarão galha preta, que é também parecido com o galha branca, só que ao invés dessa pontinha branca tem a pontinha preta. Ellen, eu estou vendo ali que já tem um mergulhador dentro do tanque e ele já está... Exatamente, ele acabou de entrar e começou a alimentação aí. E não tem nenhum risco esse mergulhador lá dentro? Os tubarões não poderiam, por exemplo, atacar o mergulhador? Essa é uma pergunta clássica, né? Acho que todo mundo fica com essa dúvida e com essa preocupação. Muitas pessoas acreditam que os tubarões simplesmente atacam os seres humanos, mas na verdade a gente não faz parte nem um pouco da dieta desses animais, então eles não têm interesse pela nossa carne, digamos assim. Então a gente tem que ter muito respeito pelos animais, mas eles não são eles não têm essa característica tão assustadora
encantadora que muitas vezes é vendido pra gente em alguns filmes, enfim, na mídia no geral. Então, através da alimentação e da gente ver esse contato tão próximo e que o mergulhador está super tranquilo fazendo a alimentação indivíduo a indivíduo, a gente consegue quebrar um pouquinho dessa imagem e mostrar que são animais que realmente não estão interessados no ser humano. Ellen, muito obrigado. A gente termina essa edição do Ecocenado direto lá do Aquário de São Paulo, no Tanque dos Tubarões, acompanhando essa experiência fantástica de alimentação dos tubarões, o mergulhador lá dentro do tanque. E a gente estimula, com isso, você aí, telespectador, a continuar visitando outras instituições pelo mundo todo, já que são várias instituições que estão oferecendo essa oportunidade de visitas guiadas em lives pelo Instagram, pelo Facebook, para que, mesmo aí em isolamento social, em distanciamento social na sua casa por conta da pandemia de coronavírus, você continue sintonizado na preservação ambiental. Esse foi o Ecocenado. Você pode ver essa edição do programa e as nossas edições anteriores na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Até o próximo programa.